Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na videoaula de hoje nós iremos aprender como realizar o cálculo dos dígitos verificadores do novo formato do CNPJ, pois agora inclui letras em sua composição. Antigamente esse documento tinha apenas números e agora foi incluído letras também, para aí aumentar a quantidade de números possíveis, né, utilizando esse documento e sua estrutura. Então, se você nunca entendeu direito como que é realizado o cálculo do dígito verificador do CNPJ, essa é a sua oportunidade, pois eu preparei aqui algo bem didático, bem passo a passo, para que você entenda de uma vez por todas como que é realizado esses cálculos. E você vai ver o quanto que é simples, o quanto que é legal também realizar esses cálculos apenas com matemática básica, coisa que nós aprendemos ali lá na primeira, segunda, terceira série. Você vai ver que é tudo muito simples, e se você é desenvolvedor, você vai poder inclusive utilizar esse conhecimento aqui para aplicar aí nas validações dos seus sistemas, né? Validar se o CNPJ ele é correto ou não, se está com a sua estrutura correta ou não, realizando o cálculo do dígito verificador. Você vai aprender tudo isso logo após a vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos começar a pôr mão na massa dos nossos trabalhos aqui com essa nossa finalidade, que é realizarmos aqui o cálculo do dígito verificador de CNPJ. Então vamos lá. O CNPJ agora, ele é alfanumérico. Vamos primeiramente aqui entender aqui a sua composição. Ele possui 12 caracteres base, que digamos que esses 12 caracteres base, ou os 12 primeiros caracteres, são ali o que de fato identificam a empresa. Só que nós precisamos também ter os dígitos verificadores, que são dois. Basicamente, são o resultado de cálculos e algumas regras aplicadas sobre os 12 primeiros caracteres. Então, nós vamos seguir aqui com os nossos estudos, baseado aqui no exemplo da própria Serpro, órgão oficial que divulgou a documentação, e nós seguimos a documentação oficial para realizarmos aqui os nossos testes e te ensinar de maneira bem didática, bem simples, bem tranquila, para que você aprenda a realizar esse cálculo. Então nós temos aqui o exemplo de um CNPJ já no formato novo, né? Nesse formato que possui aí as letras. Nós temos 12.abc.345/01DE hífen 35. Perceba que nós agora temos um CNPJ diferente do que nós já conhecíamos. Temos 14 caracteres no geral, pois o documento em si possui os 12, como eu falei anteriormente, mais os dois dígitos verificadores, que no nosso exemplo aqui é 35. Então, nós temos aqui os 12 primeiros caracteres, esses aqui, mais os dois dígitos verificadores, que é aqui no caso 35. Então, nós vamos agora trabalhar para chegarmos aqui a esse dígito verificador, a esse número 35. Como que podemos aplicar cálculos aqui sobre esses caracteres e chegar em 35? Esse aqui é o nosso desafio. Portanto, um CNPJ ele só é válido quando os dois últimos números, no caso aqui o 35, poderia ser qualquer outro número de qualquer outro documento, eles forem exatamente os mesmos números encontrados no cálculo do dígito verificador. É justamente aí onde entra a validação do documento. Você tem um número de CNPJ. Para você descobrir se aquele número de CNPJ está correto, você aplica os cálculos e o resultado dos dígitos verificador que você chegou tem que bater com o mesmo número de dígito verificador que está sendo declarado ali, né? Ou está sendo informado no sistema, digamos, se você é programador. E aí você está incluindo uma validação no seu sistema. Então, o dígito verificador que você encontrou aplicando o cálculo na sua função que você fez na sua linguagem de programação aí, ele tem que chegar no mesmo número que está lá informado. Senão, você já fala para a pessoa ali, você estampa ali uma mensagem de alguma forma, avisando que aquele CNPJ está incorreto. Então, mas como nós podemos calcular o dígito verificador e comprovar se realmente ele é 35, né? Porque aqui no nosso caso, olha só, é 35. Aqui está. Mas como que eu posso comprovar que é 35? Obviamente, esse é o nosso objetivo. Então nós vamos ver a seguir. Nós precisamos realizar alguns cálculos, mas antes devemos entender as regras. Temos algumas regras, não são nada complicado, tá? Você vai ver. O CNPJ agora possui letras. Assim, cada letra equivale a um número.
Todas as letras do alfabeto podem ser usadas e cada uma possui o seu equivalente numérico, iniciando do 17 até o 42. Então vamos ver um exemplo aqui. O A recebe 17. O B recebe 18. O C recebe 19. O D recebe 20. O E recebe 21. E assim sucessivamente, né? Sequencialmente até o Z, que recebe 42. Ou seja, o CNPJ ele possui agora letras e cada letra possui o seu equivalente numérico. Beleza? Entendido? Isso está simples, então vamos seguir. Então, para realizar o cálculo do primeiro dígito verificador, nós precisamos agora remover os caracteres especiais. Vamos aqui tirar aqui o que nós não vamos utilizar nos cálculos. E vamos tirar também aqui o próprio dígito verificador, né, o 35, pois esse 35 aqui nós não precisamos. Então, olha só, tanto ponto, barra, hífen e o número 35 nós vamos remover, ó. Removido. Por quê? Porque os cálculos nós vamos aplicar apenas sobre esses carinhas aqui. Então, vamos seguir. Precisamos, inicialmente, substituir as letras pelos seus números correspondentes que eu falei anteriormente. Então, vamos lá. As letras que nós temos aqui nesse CNPJ de exemplo, né, que nós estamos utilizando é A, B, C, D, E. Esse aqui é o CNPJ exemplo da documentação da Serpro, tá? Então, é a mesma documentação que se você for olhar, tem esse CNPJ aí como exemplo e é o que nós estamos utilizando. Então, essas letras aí precisam agora ser substituídas pelos seus números equivalentes. Então, o A recebe 17, o B recebe 18, o C recebe 19, o D recebe 20 e o E recebe 21. Então, nós temos aqui o número completo do CNPJ com a sua composição aqui apenas numérico, né? Então, eu tenho aqui o número 1, 2, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 0, 1, 20 e 21. Então, sobre cada um desses números aqui, nós vamos realizar os cálculos necessários para chegarmos no primeiro dígito verificador. Temos dois, né? Nós precisamos encontrar o número 35. Primeiramente o número 3 e depois o número 5 nós precisamos encontrar aqui. Tem que bater, se não bater, o CNPJ fornecido pela documentação está errado, tá? Ou os nossos cálculos estão errados. Mas seguindo aqui as regras, com certeza nós vamos ter tanto os cálculos corretos, como também o CNPJ nós vamos comprovar que está certinho. Então vamos lá. Vamos agora realizar os cálculos iniciais, multiplicando cada número pelo seu peso correspondente. Você vai entender já já. Os pesos são atribuídos da direita para a esquerda, seguindo um ciclo que vai de 2 a 9. Sempre que o peso chega em 9, ele volta para 2 e o ciclo continua. Vamos então calcular o primeiro dígito verificador. Assim você entenderá melhor a regra dos pesos. Então eu tenho essa tabela e a primeira linha aqui é a linha do número do CNPJ. Então eu vou distribuir aqui os números do CNPJ por células. Então cada célula vai receber um número. Então já tenho aqui, ó, o meu CNPJ, está incluído aqui, ó, tudo certinho. Note que aqui eu já incluí onde era a letra, veio aqui o seu número substituto. E aí nós vamos agora atribuir os pesos a cada um desses números do meu CNPJ. Pessoal, se eu em algum momento falar CPF, ignorem, tá? Mas é CNPJ, tá? Então vamos lá, eu vou incluir aqui os pesos e como falamos, ó, é da direita para a esquerda. E ele começa onde? Ó, começa em 2. Então vamos colocar, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou em 9, ó, cada um dos números estão com o seu peso equivalente aqui, né? Agora nós voltamos, resetamos, digamos assim, voltamos para 2 aqui, ó, a partir do número 18, ó. Então vai ser 2, 3, 4, 5. Perfeito. Chegou aí, agora basta nós realizarmos aqui a multiplicação do peso pelo número. Ou seja, 1 vezes 5, 2 vezes 4, 17 vezes 3 e assim até chegar aqui no 21 vezes 2. Então vamos realizar essa multiplicação e os resultados serão basicamente esses aqui. Olha só, 1 vezes
5, 5, 2 vezes 4, 8, e até o final aqui, ó, 21 vezes 2, 42, tudo certo? E o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos, pessoal, somar todos esses números aqui para chegarmos em um único número. Então, nós vamos somar 5 mais 8 mais 51 mais 36, assim até o 42. E realizando essa soma, o que nós teremos? 459, ou seja, a soma aqui de toda essa linha, de todos esses números, dá 459. Então, nós já temos aqui um primeiro número importante para o nosso cálculo e descobrirmos aqui o primeiro dígito verificador. Então, vamos lá. Agora, vamos aplicar a regra do módulo 11 sobre o resultado da soma, que foi 459. E para aplicar essa regra, como que nós fazemos? Vamos dividir 459 por 11, basicamente. Então, 459 dividido por 11 dá 41. Beleza? E agora nós precisamos descobrir o resto da divisão, pois ele será utilizado. E esse número aqui ele é bem importante para nós, pois nós já estamos chegando próximo do primeiro dígito verificador. Então, para isso, basta nós multiplicarmos o 11, que é o divisor, e sempre será o 11, pelo resultado da divisão, que no nosso caso foi 41. Ou seja, vamos multiplicar 11 vezes 41, é aquela regrinha básica para descobrir o resto da divisão. Tudo muito simples. Então, aplicando aqui, ó, 11 vezes 41 dá 451. Beleza. Agora, pessoal, o que eu preciso? O resto será o resultado da subtração de 459, né, que é o dividendo, menos 451. Ou seja, eu quero descobrir o resto dessa minha divisão aqui. Então, eu estou seguindo aqui os passos, né, passo a passo, para que você entenda como que nós podemos chegar aqui no resto. Então, vamos fazer já esse cálculo. Então, 459 menos 451 eu tenho como resto 8. Pessoal, estamos muito próximo agora do nosso dígito verificador aqui, do primeiro, né? Então, vamos lá. Falta apenas agora aplicarmos a regra do dígito verificador. Qual que é essa regra? Se o resto for 0 ou 1, o dígito verificador sempre será 0. Não importa. Se o resto deu 0 ou deu 1, por exemplo, se na nossa conta anterior o resto tivesse dado 0 ou 1, nós já teríamos o primeiro dígito verificador, que seria 0. Tá? Mas não foi o nosso caso. Se o resto for de 2 ao número 10, o dígito verificador será 11 menos o resto. O 11 sempre aqui fixo, menos o resto que nós encontramos. E foi o nosso caso. Em nossos cálculos, nós chegamos no resto 8, ou seja, ele está dentro aqui, ó, dessa segunda opção da regra, de 2 a 10. Portanto, aplicando a regra acima, precisamos realizar o cálculo de 11 menos 8, que é igual a 3. Olha só, portanto, o primeiro dígito verificador é 3. Já conseguimos atestar que o primeiro dígito verificador do nosso CNPJ exemplo, ele está correto e os nossos cálculos também estão corretos, pois chegamos exatamente no número. Beleza? Então, olha só como é fácil, pessoal. Agora, nós precisamos também realizar o cálculo do segundo dígito verificador. E é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eu não preciso mais substituir letras por números, pois nós já fizemos isso numa etapa anterior. Precisamos agora calcular o segundo dígito verificador. Para isso, basta seguirmos os passos anteriores, como eu já falei, e acrescentar, essa é a única diferença, aos cálculos o dígito verificador que encontramos, que foi o número 3. Olha só, então vamos adicionar ao CNPJ o primeiro dígito verificador e incluí-lo nos cálculos. Assim chegaremos no segundo dígito verificador. Então nós temos aqui, ó, o CNPJ original lá que nós pegamos inicialmente. Aí nós adicionamos aqui agora o 3 que nós encontramos nos cálculos anteriores. O primeiro dígito verificador. Perfeito. Então já temos aqui tudo o que nós precisamos para realizar o cálculo do segundo dígito verificador. Então vamos lá. Vamos agora atribuir os pesos. Aí segue a mesma sequência do primeiro dígito verificador, né? Inclusive, ó, vamos atribuir os pesos a todos esses números, inclusive ao primeiro dígito verificador. Então, temos aqui a tabela novamente de atribuição de pesos. E aqui eu adicionei mais uma coluna, pois o dígito verificador vem para cá, né? Pois ele fica sempre à direita ali, né? O dígito verificador.
Então vamos lá, vamos adicionar, né, aqui os números do CNPJ, adicionar aqui também o número do primeiro dígito verificador e agora vamos atribuir os pesos sempre da direita para a esquerda, começando do 2 até o 9. Então vamos lá, ó. Então cada um dos números agora, ó, o 3 recebeu o peso 2, o 21 o peso 3 e assim até o 3 aqui que recebeu o peso 9, aí nós vamos reiniciar aqui de novo a partir do 2 novamente, ó, e aí nós colocamos 19 recebeu o peso 2, 18 peso 3 e assim até o primeiro número do nosso CNPJ que recebeu o peso 6. Agora as mesmas regras, vamos fazer a multiplicação do peso pelo número do CNPJ aqui, do jeito que nós fizemos anteriormente. Então, realizando aqui essa multiplicação, nós teremos aqui o resultado, né? 1 vezes 6, 6, 2 vezes 5, 10, assim sucessivamente, até chegar aqui em 3 vezes 2, 6, realizando aqui todas as multiplicações. Tudo certinho, tudo perfeito. Agora o que nós precisamos fazer? Lembrando do nosso primeiro cálculo, precisamos somar, pessoal, os resultados aqui das multiplicações dos pesos. Então vamos somar 6 mais 10, mais 68, mais 54. Então vamos fazer esta somatória agora, que teremos o resultado 424. Então temos aqui um número importante para nós continuarmos aqui os nossos cálculos e buscar o segundo dígito verificador. Agora vamos aplicar a regra do módulo 11 sobre o resultado da soma, que foi 424. Então vamos lá. 424 dividido por 11, aplicando a regra, lembrem-se da regra, será igual a 38. Agora eu preciso descobrir o resto. Multiplico o resultado por 11. 38 vezes 11 vai dar igual a 418. Agora eu preciso fazer aqui a subtração. 424 menos 418. E aí eu vou ver qual que é o resto, né? Que vai dar igual a 6. Beleza. Então temos aqui da divisão de 424 dividido por 11, resultado 38 e resta 6. Agora, aplicando a regra do dígito verificador, se o resto for 0 ou 1, o dígito verificador será 0. No nosso caso aqui, ó, o resto é 0 ou 1? Não. Então, nós vamos aqui, ó, cair na segunda regra. Se o resto for 2 a 10, de 2 a 10, o dígito verificador será o 11, ó, menos o resto. Então, nós caímos aqui, ó, na segunda regra, pois o nosso resto aqui é 6. Então, ele está dentro aqui, ó, dessa segunda opção da regra, de 2 a 10. Então, vamos aplicar aqui. No caso aqui, ó, 11 menos o resto, olha só, é 11 menos 6, ó, 11 menos 6, que vai dar igual ao quê? A 5. Chegamos ao segundo dígito verificador, que basicamente aqui, segundo os nossos cálculos, é o número 5. Olha só que coisa bacana, pessoal. Agora temos também os nossos dois dígitos verificadores, que deu 3 e 5. Nós vamos ver como que fica o CNPJ, né? Então temos aqui o CNPJ completo, esses números que eu coloquei aqui com a cor destacada para indicar que eram letras, e aí nós temos aqui os nossos dígitos verificadores comprovando que de fato deu 35, tá tudo certinho. Agora nós precisamos, pessoal, retornar as letras. Cada um número aqui vai receber a sua letra equivalente. Então, 17 recebeu o A, 18 recebe o B novamente, 19 substituído pelo C, 20 substituído pelo D e o 21, né, recebe o E, né, substituiu aí pelo E, e aí nós temos o CNPJ certinho aqui já na sua composição. E aí nós vamos agora formatar o CNPJ, né? Então eles formatadinho, bonitinho, do jeito que normalmente nós vemos é ele dessa forma aí. 12.abc.34 5/01 DE 35. É isso aí, pessoal. Percebe como foi simples realizarmos esses cálculos? O cálculo do CNPJ é muito simples. Isso aqui, você aplicando em uma linguagem de programação, é instantâneo, né? Você cria uma função que valida, aplica os cálculos ali e vai ser muito fácil. E os nossos próximos vídeos nós vamos realizarmos esses cálculos aqui, vamos criar uma função tanto em Axis VBA como também no Before 4, né, para Android. Vou criar também uma classe para realizar esse mesmo cálculo, essa mesma validação utilizando a linguagem C# e possivelmente, posteriormente, não sei, eu vou pensar bem se eu também aplico isso utilizando o Go. Então, é isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Foi útil para você? Aprendeu
Então considere se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Também, pessoal, considere ser membro do canal. Você vai pagar uma quantidade mínima e vai me incentivar muito, muito a sempre estar postando vídeos como esses. E também a maioria dos códigos que eu mostro aqui, que eu desenvolvo, eu deixo sempre lá na comunidade, né, exclusiva para quem é apoiador, para quem é membro do canal. Então você vai estar me incentivando e você ainda vai ter também acesso aos códigos que eu desenvolvo, a tudo certinho. Beleza, pessoal? O link da documentação oficial da Serpro, né, que mostra aí todos esses passos que eu mostrei para vocês, mas ali de forma mais técnica. Se você quiser mais detalhes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, basta você seguir o que eu mostrei aí que você vai conseguir realizar esses cálculos. Viu só? E uma coisa que é bem interessante, você percebeu, se você já sabe fazer esse cálculo, você percebeu que ele basicamente é o mesmo cálculo dos dígitos verificadores anteriores, né? Então, se você aprendeu somente agora a realizar o cálculo do dígito verificador nesse novo formato, saiba que é a mesma coisa no formato anterior. A única diferença é que no formato anterior você não precisa fazer a substituição de letras por números. Então você aplica as mesmas regras diretamente ali nos números, sem aquela etapa que você já vai estar também validando o CNPJ da forma anterior. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!